Presidente, quando acontece uma crise, às vezes a gente não vê no meio dela. E às vezes a gente se assusta mais do que deveria por causa dela. São dois comportamentos que dependem da pessoa e às vezes dependem também do momento que a gente vive. Talvez eu esteja mais assustado do que deveria. Ou talvez nós não estejamos vendo corretamente a dimensão da crise que estamos passando. Senhor presidente, se a gente olhar o que aconteceu nesses últimos dias, eu creio que dá para se assustar. Sobretudo porque não é uma exceção ao longo de um longo tempo do comportamento das instituições brasileiras e do papel do Congresso na República. Nos últimos meses, e até eu diria alguns anos, nós temos visto o Supremo Tribunal Federal sendo obrigado a entrar no processo, até legislativo, eu diria, por interpretações naquilo que a gente não foi capaz de fazer com competência aqui. Nós não fomos capazes. Aí eles fazem as coisas. Eles fazem cada uma das medidas que são necessárias para que o processo político funcione. Nesses últimos dias, exatamente, ou horas, o que a gente viu que é assustador, a meu ver, do ponto de vista da fricção, da quebra das boas relações entre as instituições? Nós votamos para dar urgência à votação da derrubada de um veto da presidenta Dilma. O veto relacionado com o royalties de petróleo. Votamos uma sessão caótica, mas com a imensa maioria se votou ali a urgência. Parlamentares nossos foram ao Supremo, entraram na Justiça dizendo que tinha havido inconstitucionalidade naquela votação. Normalmente, isso nem deveria acontecer, parlamentares recorrendo ao Supremo. Isso virou normal no Brasil. Alguns fazem fila para entregar processos pedindo que o Supremo tome ação neste ou naquele caso. Outros fazem isso até por uma questão de aparecer na mídia ao fazer aquele gesto. O fato é que criamos uma situação tal que nós, congressistas, parlamentares, perdemos, desculpe a expressão, um pouco a vergonha de ter que apelar ao Supremo. Não nos constrangemos mais, fazemos sem constrangimento. E o Supremo tem feito a sua prerrogativa e não tem se furtado a tomar posições, nem mesmo dizendo sem intracorporis. O que é que aconteceu? Um ministro, o ministro Fux, reconheceu que havia inconstitucionalidade. Já vi muitas acusações aqui de por que ele fez isso. Não importa. Ele fez uma análise que dizia que aquela reunião teve ranços de inconstitucionalidade. E aquela decisão do Congresso não pôde ser executada porque o Supremo disse que teríamos que votar este veto depois de votar os anteriores. Não podia colocar este na frente dos outros. Só que os outros eram 3.000 vetos, que mostra outra falência da nossa instituição. Como é possível deixar 3.000 vetos esperando para serem vetados? Imagine na sociedade brasileira a gente esperar 16, 12, 13, 14 anos para pagar o imposto de renda, para pagar os impostos que se tem. Ninguém aceita isso. Mas aceitou-se que o Congresso ficasse 12 anos sem votar os vetos do presidente da República. Mas aí é que vem o mais grave, senador Suplicy. O que fizemos nós? O presidente Sarney deu entrada num pedido ao Supremo. Mas o que é que nós fizemos mais do que isso? Pasmem todos que lerão isso daqui a 20 anos. Surpreendam-se todos que no futuro tomarem conhecimento disto. O que nós fizemos foi dizer, se o Supremo mandou votar primeiro os outros 3.000, e como nós queremos votar agora esse veto, vamos votar os
3.000 vetos em 1 hora, 2 horas. Senhores que estão me assistindo, senhoras, essa é a cédula que nós iríamos usar para derrubar o veto. Imagine você votando no dia da eleição para escolher um candidato com a cédula dessa, e cada página tem 5 vetos diferentes. Não é sério uma coisa dessa. Me desculpem, mas não é sério fazer isso. É um deboche. Eu já disse muitas vezes aqui, eu acho que é um consenso, de que nós estamos tão pressionados pelas medidas provisórias e pelas decisões judiciais que nós estamos ficando irrelevantes. Agora nós estamos ficando ridículos, além de irrelevantes. Na opinião pública, é ridícula a ideia de que nós íamos votar 3.000 vetos. Se gastássemos 20 minutos para cada um, seriam necessários 100 dias inteirinhos de 10 horas de trabalho por dia. Não é sério uma coisa dessa. É isso que me assusta, porque nós estamos passando a ideia de falta de seriedade, porque estamos sem seriedade na maneira como estamos conduzindo os assuntos da República. Se não fosse muito forte, senador Armando Monteiro, eu diria que nós cometemos uma molecagem com a República. Como é muito forte dizer isso, eu não digo. Mas não é possível que a gente tenha feito um ato desses. Não importa se os interesses eram certos, mas a maneira que nós fizemos foi vergonhosa. E aí, eu quero dizer que isso não termina aqui. Mesma semana, mesmos dias, o Supremo decide que os deputados que foram condenados perdem o mandato. A Câmara diz que não é assim. Se a gente olhar bem, e o senador Tacks, mais do que todos nós conhece, a Constituição, de fato, quando eu olhei, o caput diferencia-se de um parágrafo. Um diz que é o Supremo, outro diz que é a Câmara, mas quem interpreta as discordâncias é o Supremo. E aí é mais um erro já da Constituinte. Como é que foi possível colocar aquela contradição uma embaixo da outra? É o Supremo que faz isso. É o Supremo que diz qual é a interpretação certa. Por isso, esse conflito da Câmara com o Supremo não pode existir, ainda que possamos achar, e eu sinceramente tendo a isso, que é a Câmara que deve fazer a cassação praticamente óbvia daqueles condenados. Mas, de qualquer maneira, teria um ritual feito pelo Congresso. Mas o Supremo decidiu diferente. Se isso decidiu diferente, nós não temos muito o que fazer. Mas aí, senador, eu vou dizer porque eu continuo muito preocupado. Nós vamos eleger o presidente do Senado daqui a algumas horas. Sabe por que algumas horas? Porque amanhã terminamos o nosso ano legislativo. No dia da volta, cada um de seu estado já vamos votar quem vai ser o próximo presidente. Eu não sei qual é a plataforma dos candidatos. Eu não terei tempo de debater. Os candidatos não se confrontarão. Como é que nós temos autoridade para defender um processo eleitoral em que nós debatemos na frente da televisão para pegar o voto dos eleitores e nós não debatemos aqui, senador Pedecão, os candidatos a presidente do Senado, o que é que cada um deles pensa? Eles querem continuar essa confusão que nós temos, essa leviandade. Quem é o consultor jurídico que permitiu essas coisas no Senado? Nós vamos continuar desse jeito ou nós vamos ter uma postura diferente com um novo candidato a presidente do Senado que traga uma nova postura, uma nova visão, uma nova forma de funcionar, um novo estilo? Eu estou preocupado porque tudo indica que não vai haver nenhuma mudança. Eu estou preocupado porque eu não vou ter chance de votar corretamente. Eu vou tomar tanto tempo para escolher o candidato a presidente quanto tomaria para votar 3.000 votos, 3.000 vetos. Isso nada. Vai chegar pronto. Um erro está na Constituição. A eleição de presidente da Câmara e do Senado devia ser em abril, maio, para a gente ter tempo de debater. Mas é nas primeiras horas da volta de um recesso de Natal e Ano, cada um
nesse imenso território brasileiro. Eu temo que a eleição do próximo presidente não mude nada no Senado e nós continuemos irrelevantes e ridículos. Eu temo muito, por isso eu estou assustado. Mas talvez, como eu disse no começo, algumas pessoas se assustam com a crise, outras não veem a crise. Talvez poucos tenham a lucidez de entender perfeitamente. Mas nessa alternativa de não ver e se assustar, eu prefiro ser assustado. Porque quem se assusta, às vezes toma uma precaução exagerada, mas toma. Quem não vê, não toma precaução e é atropelado pelo processo. Está na hora de termos, se não lucidez, termos susto. Susto, eu estou. Mas eu concluo, senador Suplicy, passando a palavra, 2 pedidos de parte. O senador Rodolfo e o senador Tacks. Senador Cristóvão, eu me pergunto se o erro não estaria, na verdade, fora da Constituição e não estaria no funcionamento das instituições e na forma como estamos funcionando. É verdade que nós temos visto, essas 2 semanas, foram de 2 atos de força do Supremo Tribunal Federal em relação ao Legislativo. O primeiro, em relação à cassação dos parlamentares envolvidos na ação penal 470. O segundo, a decisão do ministro Fux em relação à votação do pedido de urgência, em relação à apreciação dos vetos, do veto ao projeto de lei sobre os royalties do petróleo. Foram 2 atos de força que atingiram o parlamento. São 2 atos de força e que podem ter as diferentes críticas e interpretações de nossa parte, mas que também tem que ser feito de nossa parte uma reflexão. Não somos nós do parlamento que estamos dando e deixando uma brecha institucional que possibilita que o Supremo faça e tenha esse tipo de intervenção? Não é isso? Será que a própria forma de condução do ministro do Supremo não merece da casa aqui uma reflexão? Será que é correto? Eu vi uma entrevista recentemente de uma das ministras do Supremo dando conta que não achava bom para o Supremo e para os valores republicanos e da democracia um mandato vitalício. E, de fato, será que já não é tempo de há uma reflexão em relação a isso? Na verdade, será que não está em tempo? Mais do que uma reflexão sobre a Constituição, é uma reflexão sobre o funcionamento institucional. É inadmissível essa cédula que o senhor tem aí, que o senhor apresentou para nós, que está na tribuna. É inadmissível algum parlamentar do Congresso Nacional ter ido hoje, conscientemente, apreciar esses 3.000 vetos. Não tem possibilidade humana de ser apreciada o que versa cada um desses vetos. Não tem possibilidade. E o debate? É assim, cada tema a gente aprecia por vez. E aí eu acho que o senhor toca no X da questão. No ponto nevrálgico da questão. Talvez o ponto nevrálgico da questão é o funcionamento das instituições. Aí, nós vamos encerrar o ano legislativo amanhã. É a última sessão amanhã. Voltaremos para eleger o presidente. Aí, o senhor coloca o ponto que é a questão. Não seria o momento de debatermos o funcionamento da instituição? Não deveríamos ter um espaço de debatermos o funcionamento institucional das 2 casas do Congresso Nacional? E o debate sobre isso não passaria sobre o programa que o presidente vai apresentar? Eu espero que, pelo menos, dizem que a crise, tem uma definição de crise, é que ela é um processo dialético. Toda crise leva ao fundo do poço, ao fim, e de lá ressurge. Eu espero que essa crise, que tenha levado a apreciar 3.000 vetos, possa levar a que nós cumpramos nossa função. A cada veto da presidente da República, 30 dias depois, o Congresso Nacional tem que reunir e apreciar o veto. E isso impediria que nós tivéssemos que apreciar 3.000 vetos que há 12 anos. O que significa esses 3.000 vetos?
Significa que há 12 anos o Congresso Nacional não aprecia veto nenhum e não cumpre o papel que está na Constituição. O senhor coloca o X da questão do debate. O debate temos que fazer sobre o funcionamento da instituição. E esse debate é o debate na escolha dos presidentes de cada uma das casas do Congresso Nacional. Obrigado, senador Randolph. Antes de passar para o senador Tacks, quero dizer que eu concordo com o senhor. Felizmente, o Supremo está, às vezes, interferindo para cobrir erros nossos. Então, no imediato, felizmente, mas no longo prazo é uma tragédia. Porque é o enfraquecimento da correlação entre as três instituições. E aí pode levar a qualquer coisa. De qualquer maneira, felizmente, os erros imediatos eles estão tentando preencher e corrigir. Mas se isso demora muito, é muito perigoso para as instituições. Senador Tacks. Cristóvão, Vossa Excelência tocou em 3 pontos fundamentais para a democracia. Primeiro, é a eleição para a presidência destas casas, das casas do Legislativo, Câmara e Senado. Mais particularmente aqui no Senado. Eu conheço eleitor de cabresto, agora senador encabrestado eu não conheço. Senador precisa debater, daí parlamento vem de parlar, de falar. Eu quero saber, independente de quem será o candidato, quais são as propostas deste candidato para que nós possamos debater. Agora, nós não podemos, no dia 1º de fevereiro, quando nós aqui retornarmos, nós termos candidato ou candidatos, sem que façamos um debate a respeito das questões estruturantes para o Brasil. Por exemplo, as relações do Legislativo com o Executivo e com o Judiciário. Portanto, este tema da necessidade de debates para que nós possamos eleger o próximo presidente desta casa. Não interessa quem seja, não interessa o partido, o que interessa é que nós possamos fazer este debate. O segundo ponto, as relações do Judiciário, a interferência do Judiciário. Com todo respeito, não existe interferência alguma do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal está cumprindo o seu papel, que está na Constituição. Ele está interpretando. Interpretar significa retirar das entranhas. Eram determinadas divindades que existiam em Roma que retiravam das entranhas dos animais o futuro. O Supremo retira da Constituição e dá à Constituição o sentido. Está isto previsto na Constituição. Não está interferindo em absolutamente nada, está cumprindo o seu papel. Nós é que não estamos cumprindo o nosso papel. Estamos violando o artigo 66 da Constituição, os seus parágrafos 4º e 6º, não colocando os vetos em votação para que eles sejam afastados ou não. O outro ponto que Vossa Excelência trouxe é a respeito da perda ou não do mandato em razão da suspensão dos direitos políticos dos deputados federais condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Falta o trânsito em julgado. Muito bem. Imagine, a sessão do Senado, da Câmara, vai se iniciar a sessão legislativa dia 1º de fevereiro. Aí o Supremo começa a julgar os embargos depois da publicação do acórdão. Aí o Supremo julga, não existe mais recurso, o deputado vem para a sessão da Câmara e aí às 18 horas, aqueles do semiaberto, chega um camburão aqui na chapelaria, com giroflex ligado, com a sirene ligada, aí o deputado sai da sessão e vai para o semiaberto, lá para a Papuda. E aquele deputado condenado a regime fechado, aí o próximo presidente da Câmara vai levar para ele lá na Papuda. Ele pode votar da Papuda? Isto é razoável? O direito não pode, a Constituição não pode conviver com o que não seja razoável. Isto não se apresenta como razoável. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, existe sim um conflito e cabe ao Supremo fazer a interpretação, retirar das entranhas da Constituição o que ele entende pela Constituição. Aliás, um senador da República no início do século XX, aquele que está ali em cima, disse uma vez nesta casa que quem erra por último é o Supremo Tribunal Federal. Nós podemos entender que é um erro, mas quem erra por último deve ser o Supremo Tribunal Federal. Agradeço, senador Tacks, e peço 2 minutos, senador Suplicy, para dizer, senador Tacks, que eu creio que do ponto de vista da razoabilidade, o Supremo está correto. Há uma contradição, mas do ponto de vista da razoabilidade,
está correto. Por mais lamentável que seja. Eu quero concluir dizendo o seguinte. Essa cédula aqui tem 500 páginas quase. Se nós contarmos 500 páginas para 600 parlamentares, nós temos 300 mil folhas de papel. Se nós considerarmos um livrinho do ensino fundamental de 30 páginas, isso daria para fazer 100 mil livros para a escola brasileira. A gente está falando do custo político do ridículo. Eu acho que o Tribunal de Contas devia se perguntar o custo financeiro de fazer isso, que não serviu para nada. Por isso, eu quero concluir dizendo que eu gostaria muito aqui de desejar um feliz ano novo, mas não vou fazer ainda, porque, senador Randolph, eu tenho a impressão que, do ponto de vista do que eu esperava para 2012, esse é um ano que não começou ainda. Se esse ano não começou ainda, do ponto de vista das esperanças que eu tinha em relação ao nosso funcionamento, fica difícil desejar um próximo ano novo. Eu prefiro que esse demore um pouco mais e a gente consiga fazer nele o que o povo brasileiro deseja, para não termos a imagem de irrelevantes e de ridículos que estamos hoje.